Estamos aqui nesses momentos finais da campanha para o segundo turno. É muito importante falar nesse momento da esperança. Eu tive a grande honra e felicidade de participar, tinha participado de vários atos, mas de ter participado do ato no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, na terça-feira, e foi um grande ato, um dos maiores atos políticos que eu vi ultimamente no Rio. Talvez o maior que eu vi nos últimos 2, 3 anos, com certeza, em que houve muitas manifestações, digo naturalmente não daqueles atos que são mobilizados com recursos financeiros que vêm de fora, vêm lá de onde, mas atos autênticos de resistência política. E foi um ato muito bonito, e eu fiquei me perguntando, porque me puseram para falar na parte dos artistas e talvez intelectuais, etc. Obviamente eu era provavelmente o único diplomata, ou seguramente o único embaixador, pelo menos ali no palco, era um pouco para dar o testemunho sobre a visão internacional em relação ao Brasil. E essa visão internacional, as pessoas não podem ter ilusões. Outro dia até um comentarista, que é um homem conservador, homem que já até saiu da TV Globo por um problema aí relativo à alegação de racismo, mas que é uma pessoa ligada a todo o estamento capitalista brasileiro, e ele disse uma coisa muito certa, ele disse, olha, a elite brasileira, elite no sentido econômico, não pode ficar achando que os jornalistas do New York Times, ou do Le Monde, ou do Economist, para falar de algum do Guardian, é um bando de esquerdistas conspirando contra o Brasil. Não é assim. Quer dizer, as pessoas têm que se convencer que a imagem do Brasil hoje está muito baixa. E a preocupação com Bolsonaro é imensa, né? Porque ele já fez um grande mal, de qualquer maneira, à imagem do Brasil. Nós temos muita esperança que ganhe o candidato Fernando Haddad, acompanhado pela Manuela, mas ele já fez um grande mal, porque o Brasil nunca foi visto com, digamos assim, com essa violência embutida e com essa violência transmitida para a população, porque mesmo no governo, na ditadura militar, a violência era de um certo grupo, né, que dominava o país. Claro que podia ter algumas pessoas que os apoiavam, mas não era visto como uma violência da população. Claro que sempre houve, não vamos ter ilusões, sempre houve violência social no Brasil, né, e os negros, sobretudo as mulheres negras e os gays, todos eles sabem disso, mas nunca isso foi esposado com tanta força por um político e muito menos por um candidato à presidência. As coisas que eu ouvi do, do do discurso do Bolsonaro no último domingo só são comparáveis, e mesmo assim acho que não chegam a ser comparáveis ao discurso do Hitler. A Nocaute, aliás, publicou uma tradução feita por uma jornalista, Maria Luísa Bussi, de um artigo muito importante sobre a ascensão do Hitler, porque em que as pessoas estavam todas dizendo, não, depois a gente controla, depois ele não vai fazer, ele fala, mas não faz. Bem, todo mundo sabe como é que foi a evolução lá. E eu temo muito pela evolução que possa ocorrer no Brasil, tanto no plano interno, até no plano internacional, não só pelo descrédito do Brasil, que não tenho ilusões, isso vai influir, por mais que privatize aqui, essa imagem negativa vai influir nos investimentos. Eu cansei de ver, eu morei na Europa, morei em outros lugares, em época, por exemplo, que a Grécia era uma ditadura, as pessoas diziam, não comprem produtos da Grécia, não façam investimentos na Grécia. Claro que havia sempre alguns que faziam, mas não era uma coisa indiferente. Então, esse mal à imagem do Brasil, indiscutivelmente, será feita. Mas eu tenho um outro temor que é até maior e talvez mais importante, porque há uma frase famosa do Samuel Johnson, pensador inglês, que ele diz, eu vou dizer com qualificação, mas eu vou repetir a frase como ela é, porque ela é muito assim, que o patriotismo é o último refúgio, o último refúgio dos canalhas. Bom, eu não estou dizendo que necessariamente todo patriotismo mas o que ele quis dizer com isso? Que muitas pessoas se fingem de patriotas, sobretudo aquelas que batem continência para a bandeira americana, mas digamos, elas podem se fingir. Aliás, é uma curiosidade, fazer um parênteses, as pessoas dizem, meu partido é o Brasil, e o chefe do partido, que diz meu partido é o Brasil, bate continência para a embaixada americana. Eu nunca vi coisa igual. Tirar o sapato perto disso é brincadeira, né? É até um gesto de grande coragem e dignidade comparado com esse fato. Mas eu digo, eu fico muito temeroso até de que haja, na hipótese que eu espero não ocorra, de um governo
desse candidato, que haja, que para, digamos, justificar um pouco e minimizar os problemas internos, haja algum ato violento aqui na América do Sul, porque qualquer pretexto vale. Há pouco tempo vieram aqui tanto o ministro da Defesa quanto o vice-presidente, mas sobretudo o ministro da Defesa americano, Mattis, sugerir que o Brasil pudesse ser mais duro com a Venezuela. Como é que vai ser mais duro? Já expulsamos do Mercosul, já não temos relações diplomáticas. Ser mais duro é o quê? Das relações diplomáticas, tecnicamente não, mas digamos, não temos embaixadores acreditados. O que mais? Já não temos praticamente quase nada em matéria de negociação comercial. Deslocamos tropas para a fronteira. Todas essas coisas que são, digamos assim, prenúncio de coisas piores. E, de repente, você tem o secretário de Defesa recomendando isso e alguém aqui chefiando, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Brasileiras, batendo continência para a embaixada, para a bandeira americana, nós ficamos muito assustados com o que possa ocorrer. Então, esse conjunto de coisas internacionais, tanto aqui na América Latina, na África eu acho que haverá, infelizmente, muito desprezo se ele for ganhar. Então, essas coisas todas são todas muito ruins. Mas eu acho, tendo visto esse ato no Rio de Janeiro, inclusive a crítica feita pelo Mano Brown, que é a crítica correta, de que nós também não podemos ficar na ilusão, de que nós não erramos, mas o espírito do ato e o movimento geral que existe de frente ampla, eu acho que até o apoio da Marina também é muito importante. É importante que a Marina, que tem boas ideias sobre o meio ambiente, que tem boas ideias sobre a Amazônia, eu fui colega dela de ministério, trabalhamos juntos, então que todas essas pessoas possam ajudar. Nós não vamos ficar aqui pedindo certificado de que ele fez isso, fez aquilo. Não, então eu acho que tudo isso está fazendo crescer a esperança. São poucos dias. Muita gente ficou assustada com o discurso do Bolsonaro de domingo. Eu creio que entre as autoridades judiciárias certamente deve ter havido preocupação com o discurso do filho dele, porque isso é uma ameaça, né? Quer dizer, do que ele perder, o que vai acontecer, né? Então, vão invadir o Supremo com um cabo e um soldado. E tudo isso a gente tem que... acho que é brincadeira, mas a brincadeira tem hora, né? Como diz o samba. Então eu acho o seguinte: nós estamos vivendo um momento decisivo, não é um momento para desânimo de maneira nenhuma, é preciso dizer essas coisas negativas, porque para saber desses riscos é uma das coisas que reforça a nossa esperança. Quer dizer, você não precisa ser PT. Hoje, por exemplo, tem um artigo do Rubens Recupero, muito positivo, falando de que vai votar no Haddad, e outras pessoas, o Lupe, que estava meio, não sei se era indeciso, mas assim também disse que vai votar no Haddad, estou falando de pessoas bem diferentes, a Marina outro dia. Então, tudo isso tem crescido, e crescido internacionalmente. O Guardian publicou hoje o manifesto com Chomsky e vários outros intelectuais. O New York Times publicou um artigo do Caetano Veloso. O New York Times não vai oferecer as páginas deles à toa, eles sabem da importância que tem o Caetano Veloso dentro da cultura brasileira, e está lá publicado com muita ênfase, um artigo de opinião. Tudo isso é muito importante. Tudo isso, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito estimado, o Brasil é muito amado no mundo. Isso é que faz as pessoas também ficarem, além de ficarem preocupadas, ficarem tristes, porque eles sabem que esse não é o verdadeiro Brasil, e nós corremos da mesma maneira, quando na Alemanha queimaram os livros do Hegel, queimaram livros do Thomas Mann, né, que é a verdadeira criação do Goethe, né, porque isso não correspondia aos ideais. Ideais não se pode nem chamar, digamos, os impulsos destrutivos do nazismo. E quem ouviu o discurso do Bolsonaro de domingo só viu isso, impulso destrutivo. Não é só falar em prender, é só falar em expulsar do país, é falar até com expressões grosseiras, né? De que quer ver o Lula apodrecer na prisão, coisas assim que realmente ultrapassam qualquer coisa que eu tenha assistido e visto em qualquer outra eleição presidencial no Brasil, e eu diria mesmo no mundo. Oposição de posições políticas, sim, mas não nesse tipo, nessa violência, sem falar de tudo que nós já sabemos no passado. Então é isso, nós queremos o Brasil com mais amor, menos terror, com mais livros e menos armas. Haddad, Manuela, 13.